Olá, a paz do Senhor para todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube da ADEF Lourinhã. Nesse vídeo, um pouco diferente daquilo que nós postamos aqui em nosso canal. Normalmente só colocamos as lives dos nossos cultos, mas eu quero fazer um panorama do Evangelho segundo escreveu São Marcos, para ser a base das nossas ministrações na nossa Escola Bíblica para Todos, onde nós estaremos estudando o Evangelho São Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a partir deste sábado. Então, quero te convidar para esta série de mensagens. Aqui no YouTube nós vamos ter uma playlist exclusiva sobre o Evangelho São Marcos e todas as nossas mensagens que forem ministradas, todos os estudos que forem publicados estarão nessa playlist e terá como base esta aula inaugural, este panorama do Evangelho segundo escreveu São Marcos. Então, vamos para o nosso estudo. Enquanto você prepara aí a sua Bíblia, já lê aí a sua Bíblia, já separa a sua Bíblia no Evangelho São Marcos, eu quero convidar aqueles que ainda não são inscritos a se inscreverem em nosso canal aqui da ADEF Lourinhã. Se você já é inscrito, você pode curtir esse live e também compartilhar para outros. E também, se você tiver alguma dúvida acerca deste tema, você pode colocar isso nos comentários. Faça o seu comentário aí com as suas dúvidas, que nós estaremos lendo e estaremos respondendo, quem sabe em um vídeo mais específico ou até no próprio comentário estaremos tirando as dúvidas dos nossos irmãos. Então, vamos para o nosso estudo. Eu quero dividir aqui a minha tela do computador para você. Vamos então para o estudo segundo escreveu São Marcos. Já estamos aqui em nossa tela, então vamos para o nosso estudo do Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho, é bom lembrar, que significa boas novas, é a história de Jesus. Na Bíblia, nós encontramos no Novo Testamento 4 evangelhos. São os livros de Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. E aqui, o Evangelho segundo São Marcos. Marcos, ele não é um dos 12 apóstolos, mas ele acompanhou um pouco a trajetória de Jesus. Ele é filho de Maria, segundo Lucas lá escreveu em Atos capítulo 12, versículo 12, Maria de Jerusalém. E também ele é João Marcos, né? É o mesmo personagem em Atos capítulo 12, versículo 25. João Marcos é o autor deste evangelho. Esse mesmo João Marcos, né, o escritor, o evangelista aqui, ele é sobrinho do apóstolo Barnabé, aquele mesmo que vai com Paulo nas viagens missionárias. Então, já temos aqui um pouco da ideia de quem é o escritor deste evangelho. Marcos, ele não é um dos 12, mas ele acompanhou a trajetória de Jesus de perto. Ele é sobrinho, né, de Barnabé, sua mãe chamava Maria, e também o Marcos, ele estava com Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Lembra quando lá em Atos o Senhor separa Barnabé e Paulo para a obra que eles tinham escolhido, que o Espírito Santo tinha escolhido? Então eles preparam a viagem e nessa viagem Barnabé e Paulo levam o sobrinho de Barnabé, que é o Marcos. Ele está nessa viagem, você pode ver aí em Atos capítulo 12, versículo 25 e também capítulo 13, versículo 5. É o mesmo João Marcos, só lembrando. João Marcos, abandonou a viagem, como nós vamos observar em Atos capítulo 13, ele deixou a comitiva. Muitos acreditam que ele deixou a comitiva por conta dos problemas de saúde que aquela região onde eles estavam tinha, a questão da malária. Outros falam que ele saiu por conta de algum desentendimento entre os dois, mas a verdade é que a saída do Marcos foi normalmente a tradição. A saída do Marcos dá-se mais por questões de saúde, ele resolveu voltar para a sua cidade. Esta saída, este abandono de viagem, fez com que Paulo perdesse um pouco a fé, perdesse um pouco a amizade com o próprio Marcos e até com o Barnabé. Os irmãos vão ver em Atos que Barnabé e Paulo, eles dividem, eles questionam, porque Barnabé quer trazer de volta o Marcos e o Paulo não aceita. E nesta discussão, eles acabam dividindo. Paulo vai com Silas e Barnabé faz outra comitiva. O evangelho é pregado do mesmo jeito. Mas nós já observamos, esta amizade com Paulo foi restaurada. Nós vamos observar quando Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que Paulo pede para chamar a um Marcos. É ele mesmo, o que abandonou a viagem, que Paulo não quis que Barnabé recolocasse na comitiva, e agora é o próprio Paulo que está chamando, dizendo que ele é muito útil para o reino e útil para o próprio Paulo.
Então, essa é um pouco a história do Paulo. Paulo foi muito companheiro também de Pedro e recebeu muitos detalhes da vida de Jesus. Como eu disse, ele não era daqueles dos 12, alguns acreditam que ele era dos 70. Há quem diga também que no próprio Evangelho de Marcos tem, quando Jesus é preso, que tem um jovem que sai e para escapar, ele deixa a túnica dele e foge pelado. Acredita-se que seja esse próprio João Marcos. Mas a verdade é que ele esteve muito próximo também do Pedro e recebeu muitos detalhes de Pedro. Tanto que as histórias que nós vamos observar, que Marcos conta, é muito parecidas com as histórias que Pedro conta. Alguns até achavam que esse evangelho era o evangelho segundo Pedro, mas depois foi se observando que foi o próprio Marcos ouvindo Pedro e também participando de alguns eventos que o Senhor Jesus realizou, alguns milagres, ele observou de perto, ele resolveu escrever esta carta. Ele foi muito companheiro de Pedro e obviamente que a fonte de Pedro, os detalhes que Pedro conta, ela é bastante perceptível aqui no Evangelho de Marcos. Como disse, a amizade de Paulo foi restaurada, ele recebeu muitos detalhes de Pedro, e aqui nós vamos observar que ele fosse um dos 70. Então nós vamos observar que o Marcos, ele é um personagem, um jovem que começou acompanhando o ministério de Jesus na terra, não estava entre os 12, mas a gente já observa que ele estava próximo. Alguns acreditam que ele estava na comissão dos 70, a sua mãe chamava-se Maria, ou seja, e era de Jerusalém, o que dá a ideia de que Marcos era de Jerusalém também, e andou muito, sobrinho do Barnabé, e andou muito com Paulo e Barnabé. Houve uma divisão entre eles, o Marcos resolveu abandonar, e este abandono fez com que Paulo até dividisse a comitiva com Barnabé, e continuando a viagem com Silas, mas depois essa amizade foi restaurada. Só para a gente entender aqui quem é este Marcos que escreve esse evangelho, o segundo que aparece na palavra do Senhor. É bom lembrar que Marcos, ele está escrevendo para cristãos gentios, ele está relembrando a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para cristãos gentios, ali por volta de 50, 70 anos depois de Cristo. Ele está escrevendo para os irmãos e esta carta a gente observa que não é para os judeus. Por que não é para os judeus? Porque normalmente, como Mateus, o próprio João, quando escreve para judeus, eles fazem muitas referências para as profecias, fazem muitas referências a textos do Antigo Testamento. E Marcos faz poucas referências a esses textos, a estas profecias. E quando faz referências a alguns termos, ou alguma profecia, ou algum costume judeu, como nós vamos observar em Marcos capítulo 3, capítulo 5, versículo 7, ele vai fazer uma explicação desses termos. Ele vai dizer, conforme acreditavam-se os judeus, conforme praticavam os judeus, era assim que os judeus entendiam. Então, nós vamos observar que esta carta ela foi escrita para cristãos, e estes cristãos não eram judeus, eram cristãos da Grécia, cristãos romanos, ou seja, cristãos gentios. O que Marcos quer escrever para esses cristãos gentios é que o Cristo que nós servimos, ele é Deus e que serviu aos homens, ou seja, é um Jesus que é Deus, mas é um Deus que veio para a terra como servo, como um perfeito servo, como um verdadeiro servo. Nós vamos observar que o Evangelho é o mais curto dos 4 que nós temos no cânon sagrado. Nós vamos observar que Marcos, na sua literatura, ele vai repetir muitos eventos, muitas curas, muitos ensinamentos que Mateus e Lucas também narram, escrevem. Agora, ele vai apresentar alguns detalhes exclusivos. Eu queria chamar a sua atenção aqui de alguns detalhes exclusivos que Marcos vai fazer. Por exemplo, quando Jesus vai para o deserto, ele diz que Jesus estava com as bestas feras, não só o diabo, mas Jesus estava ali naqueles dias de jejum, também com o inimigo tentando Jesus durante os 40 dias e 40 noites, mas também as bestas feras, os animais perigosos estavam ao lado de Jesus. Vai falar também que Jesus deu o nome de Boanerges, a João, um dos apóstolos, e também ao seu irmão.
vai mostrar que Jesus se indignou, vai mostrar que a multidão ouvia Jesus com muito prazer. Então, são detalhes que às vezes não são as mesmas histórias, mas alguns detalhes que não aparecem em Mateus e nem em Lucas. Ele apresenta as maravilhas que Jesus fez, né? Está mostrando que Jesus é Deus, mas é um Deus que veio para servir aos homens, e aí mostrar a importância de ser servo, mas também apresenta alguns sentimentos humanos de Jesus. Ele vai mostrar que Jesus sentiu tristeza, vai mostrar que Jesus sentiu fome, vai mostrar que Jesus sentiu fadiga. Então ele vai mostrar que Jesus, alguns sentimentos humanos na pessoa de Jesus. É interessante que, embora seja o menor texto, evangelho, né, entre os 4 evangelhos, ele apresenta uma série de milagres muito grande. São 19 milagres que ele registra que Jesus fez. Enquanto o Evangelho de João, que é um dos mais densos, que tem como objetivo mostrar, provar que Jesus é Deus, apresenta apenas 7 milagres. O João Marcos, ele vai apresentar 19 milagres de Jesus, e estes milagres mostram o interesse de Marcos, né? Eu não quero escrever para uma teoria, eu não quero escrever aqui um tratado. Eu quero mostrar que Jesus é Deus, mostrar que esse Deus é servo, veio servir aos homens, ele é o verdadeiro servo, é o verdadeiro Senhor, mas eu quero mostrar de forma prática. Ele é um texto fácil de ser lido, porque são várias histórias. Nós vamos observar que só no final é que ele vai mostrar os ensinamentos de Jesus. Na grande maioria dos textos de Marcos, são milagres que Jesus operou aqui na terra. Então, esta é a característica da mensagem que o Evangelho, que o apóstolo Marcos, que o São Marcos escreveu e deixou para nós. Obviamente que o Evangelho de São Marcos, o escritor original é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que impulsionou Marcos a escrever. E Marcos escreveu segundo esta premissa. Ele está escrevendo para cristãos como eu e você, quem sabe, que não somos judeus, mas nós acreditamos em Jesus. Então, ele escreveu esse texto para nós. E aqui eu quero fazer agora uma divisão, né, categorizar o Evangelho de Marcos. Alguns estudiosos vão dividir o texto, o livro de Marcos, em 6 partes importantes, para que a gente possa entender a dinâmica que acontece no Evangelho de Marcos. Nessa primeira parte, a primeira parte do capítulo 1, do versículo 1 ao 13, ele vai dar aqui eventos introdutórios, vai mostrar como é que Jesus veio e o que aconteceu antes da vinda de Jesus. Ele vai mostrar, né, a história de João o Batista, da mesma forma que João, o apóstolo João começou o evangelho com João o Batista, Marcos também, só que Marcos é mais prático, então ele só conta como o profeta João chegou à terra para apresentar a Jesus. Ele vai mostrar como Jesus foi batizado nas águas e também como Jesus foi ao deserto. Foi cheio do Espírito Santo, do poder, foi ao deserto e saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo. E vai mostrar o conflito de Jesus com seu arqui-inimigo, que é Satanás, que também é o nosso inimigo. Portanto, esta é a primeira parte, a parte de eventos introdutórios ao ministério de Jesus. Não é a vida de Jesus, é ao ministério de Jesus. Ele vai mostrar que o ministério de Jesus foi antecipado por João Batista, e nessa antecipação chegou um momento em que João batizou Jesus nas águas, e quando João batiza Jesus nas águas, o Espírito Santo se manifesta em forma corpórea de uma pomba. Deus fala dizendo que Jesus é seu filho amado. Na sequência, Jesus é levado ao deserto e passa, aí o detalhe específico de Marcos, né, passa com as bestas feras e com Satanás tentando, e ele diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. E depois vai mostrar como Jesus venceu esse deserto e vai mostrar, nesta fase inicial, como é que seria o conflito entre Jesus e o inimigo. Muito interessante. A segunda parte vai mostrar o ministério de Jesus na Galileia. É interessante que Marcos omite inteiramente o ministério inicial de Jesus na Judéia. Jesus começa seu ministério na Judéia, mas Marcos prefere mostrar o ministério de Jesus na Galileia. E aí vai mostrar como é que foi esse início desse ministério nesta cidade, nesta região da Galileia. Estes textos estão no capítulo 1, versículos 14 a
a partir do versículo 14, né? Capítulo 1, versículo 14, e vai até o capítulo 7, versículo 23. Esta é a segunda parte do Evangelho segundo escreveu São Marcos. A terceira parte, ele vai mostrar alguns eventos, né? Alguns acontecimentos nas cidades de Tiro e Sidom. Capítulo 7, versículo 24 a 30, vai mostrar estes eventos que acontecem nessas cidades, alguns milagres, e também a parte 4 vai mostrar o ensino de Jesus no norte da Galileia, a partir do versículo 31 do capítulo 7 até o capítulo 9, versículo 50, Jesus está, aí Marcos vai dar um pouco deixar de lado os milagres, vai começar a mostrar os ensinos de Jesus e como Jesus ensinou no norte da Galileia. Vamos ver também na parte 5 do livro, que é a fase final do ministério de Jesus e a sua ida a Jerusalém. Ele está dando aqui algumas instruções, acontecem alguns milagres do capítulo 10, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 52. Ele está mostrando ali alguns ensinamentos, alguns milagres, a parte final e a ida de Jesus a Jerusalém. E a última parte do livro começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 16, mostra a semana da paixão de Cristo, né? A semana em que Jesus está próximo de morrer na cruz do Calvário, a semana em que ele prepara a Santa Ceia, que ele prepara os discípulos para morrer, e aí vai mostrar os acontecimentos até que ele morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia. Este é o Evangelho segundo escreveu São Marcos, e esta é um panorama, uma coisa mais por cima, mais técnica do livro de São Marcos, que vai nos ajudar na nossa exposição, no nosso entendimento da exposição do Evangelho de São Marcos a partir de agora. Que você possa ser beneficiado, né, por esse Evangelho, um Evangelho que conta a história de Jesus de maneira especial, que você possa aumentar sua fé ao reler os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que você possa fortalecer a sua vida espiritual em Cristo Jesus, que você possa ter mais comunhão com Jesus, que esse é o interesse da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter nos acompanhado neste panorama bíblico do Evangelho segundo escreveu São Marcos. E vamos agora, a partir de agora, estudar o Evangelho de São Marcos, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Então, que você possa ficar com esta palavra. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se teve alguma dúvida, foi surgindo alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, será um prazer respondê-lo. Continue conosco, compartilhe, dê like e nos vemos no próximo estudo.